A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Toma cada um de vocês guardados, né, abençoados pela graça, por essa graça, infinita graça, que Deus possa estar nos abençoando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, meus irmãos, por esse privilégio de juntos podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Que Deus possa falar aos nossos corações, que o Santo Espírito, né, nos ilumine para que possamos compreender mais da palavra do Senhor. Agradeço, né, pelas orações, semana passada não estava passando muito bem. Louvo a Deus pela sua vida, né, pela vida da sua família. Como igreja nós precisamos cada dia estar lembrando, né, de cada um de nós, colocando diante do altar do Senhor as nossas dificuldades, as nossas aflições, e que cada dia, né, nós possamos verbalizar nessas verdades. A Bíblia diz que o Senhor já sabe todas as coisas. Verdadeiramente, Ele conhece, Ele sonda todas as coisas. Não há nada que nós possamos esconder do Senhor. Mas Ele quer ouvir de mim, de você, né, da nossa boca, né, que nós dependemos dEle, né, e que tudo, né, nós corremos para os braços dEle e deixar que Ele assuma de fato, né, o controle das nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria que lêssemos, abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, nos versos 19 até o, até o 25. Hebreus 10, 19 a 25 diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Oremos, Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai. Graças nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Fala conosco. Ó Pai, te louvamos, ó Pai, por aquilo que o Senhor é. Ó Pai, nós nos colocamos, ó Pai, no teu altar, ó Deus, quebrantados, de corações humildes, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, dedicar a nossa vida, o nosso louvor exclusivamente ao Senhor. Use-nos, ó Pai, com poder e graça, para que o teu reino se expanda, para o teu reino cresça, porque, ó Pai, não há outro motivo, ó Pai, de estarmos aqui. É para te louvar, para glorificar o teu nome, para que, através do nosso testemunho, através do abrir da nossa boca, seja testemunhado Cristo, né, vida e vida em abundância. Te louvamos nesta noite, te pedimos, fala conosco, no nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, uma palavra que faz toda a diferença, né, para mim e para você. Né, o texto vem falando, né, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A Bíblia nos fala, existia, né, o chamado Santo dos Santos, e ali só o sumo sacerdote poderia entrar. Ele que ia ali para oferecer, né, no templo ali, sacrifício pelo pecado de toda a congregação, seja ela da congregação como igreja, seja ela individualmente também, de pessoas individuais. Era os sacerdotes e o sumo sacerdote que tinha a condição de entrar naquele lugar. A Bíblia diz que, né, quando foi consumado ali na cruz do Calvário, né, quando Jesus, né, clama, tetelestai, estar consumado, né, ele dá o grito ali, o brado, né, quando ele tem o último suspiro,
né, a Bíblia fala que o véu se rasgou de alto a baixo e abriu em dois. Então o caminho, aquilo é uma tipologia, né? O caminho foi aberto para mim, para você. Pense você falar assim, olha, eu vou sair daqui agora e vou lá em Brasília e vou chegar lá e vou falar com Jair Messias Bolsonaro. Sem marcar hora, sem aviso prévio, sem nada, lê de engano. Nós não conseguiríamos fazê-lo. Né? Os irmãos vai compreender, nós não vamos conseguir fazer. Se queremos ir falar com o prefeito, não vamos conseguir fazer sem hora marcada, sem aviso prévio, né? E a Bíblia nos diz, né, que o Senhor, o nosso Deus, Deus tremendo, forte e poderoso, que conhece todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que nos fez, que nos entristeceste ainda no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que nós podemos achegar diante dele sem intermediário, apenas pelo sangue de Jesus. Então, quando o véu foi rasgado, foi nos dado, né, livre acesso ao Senhor. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai dizer que há um só mediador. Tem por outras vias aí, tem vários mediadores, mas a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, né, o véu se rasgou, dando-nos a oportunidade. Eu posso falar com o nosso Deus, você pode, qualquer um de nós podemos falar, no momento que nós quisermos, né? Fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor, e a Bíblia diz que Ele vai nos ouvir. Lembra lá de Isaías 59, olha, os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa escutar vocês, nem a minha mão encolhida. São os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. Então, quando nós clamarmos de todo o nosso coração, colocar, né, com um arrependimento genuíno, colocar as nossas mazelas, os nossos porquês, as nossas súplicas diante do Senhor, certamente, meus irmãos, que Ele irá ouvir. Então, não precisamos mais de intermediário, de sacerdote, de sumo sacerdote, para levar a nossa petição, para oferecer algo em favor do nosso pecado. Jesus já fez de forma cabal na cruz do Calvário. Basta que eu e você confessemos os nossos pecados, cremos nele. No momento que, porventura, aí o pecado na vida do cristão precisa ser um acidente, né? Não é algo que nós podemos conceber, é algo assim fora da curva, mas se caso acontecer, temos advogado, Cristo Jesus. Nós não precisamos de intermediário nenhum, só chegar diante de Cristo Jesus, né, em nome de Jesus, chegar até o Pai, no nome dele, através do sangue dele. A Bíblia diz que ele irá nos atender. Agora, muitas das vezes, né, não é da forma que nós queremos e gostaríamos, né? E aí todo pecado ele tem uma consequência, mas em tudo é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos esse livre acesso ao grande Deus, ao Deus de todas as coisas. A Bíblia fala que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Línguas, tribos, povos, raças e nações, reis, se curvarão diante dele. Que Deus maravilhoso é este, mas se importa comigo e com você. Que no momento que nós clamarmos, Ele está lá para estender a sua mão para nos acudir. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem, é do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a sua vida, e nós vamos estar tratando nesta noite, o ministério da graça é superior ao ministério da lei. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nos versos de 1 a 18. Que Deus abençoe a sua vida, nós vamos cantar e logo depois vamos estar meditando nessa palavra. Amém, meus irmãos? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quero estar
teus pés. Pois prazer maior não há. Me render já. Que há em mim quero te ofertar
meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Neste lugar, levando as minhas mãos, só penso em te adorar. Te louvamos nesta noite, ó Deus. Louvado e agradecido seja o teu nome. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pela tua palavra, Deus, revelada aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Ó Deus, que Ele possa nos iluminar. Ó Pai, que Ele possa, ó Pai, falar conosco, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Ó Pai, que sejamos, ó Pai, testemunhas, ó Pai, martúrios do Senhor, para que possamos, ó Deus, mostrar a este mundo, Deus, que está a passo largo para a perdição, Jesus Cristo. Ó Pai, esse Deus maravilhoso, tão grande, mas que se importa conosco. Ó Pai, o teu amor é tão grande que o Senhor nos amou, sendo nós ainda pecadores. Te adoramos nessa noite e te pedimos que possamos compreender de fato a grandeza do Evangelho. Nos ajude, nos fortaleça. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.
Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor pela tua palavra, pelos louvores cantados. Alegria muito grande podermos compartilhar a palavra do Senhor, que ela possa ficar em nossos corações. Gostaria que você pudesse abrir desde já na primeira carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nos versos de 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Te pedimos, ó Deus, fala conosco, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine, para que possamos compreender, ó Pai, de fato, a tua palavra. Aquilo que o Senhor quer nos falar através dessa palavra aqui escrita pelo teu servo, inspirado pelo Senhor. Te louvamos, ó Pai, por esta grandeza, ó Pai, dessa palavra, ó Pai, que está, ó Deus, ao nosso alcance. Ó Pai, nos abençoe. Obrigado por esse privilégio. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério da graça é superior ao ministério da lei. Warren Wiersbe diz que onde quer que encontramos algo genuíno, também encontraremos algo falso. Até pessoas que avaliam obras de arte já foram enganados por obras-primas falsas. E alguns editores bem-intencionados publicam manuscritos inestimáveis só para descobrir depois que eram forjados. Segundo Henry Ward Beecher, uma mentira sempre precisa de uma verdade a qual se apegar. Assim que o evangelho da graça de Deus começou a se espalhar entre os gentios, também surgiu um evangelho falsificado, uma mistura de lei e graça, ideias que eram propagadas por um grupo de pessoas zelosas
zelosas, conhecidas como judaizantes. Paulo escreve aos Gálatas para os refutar, e em 2 Coríntios, a ênfase deles era a fé em Cristo, seguido da observância da lei. E ao observar a lei de Moisés, o cristão era aperfeiçoado em sua fé. Aqui em 2 Coríntios 3, de 1 a 18, Paulo os refuta mostrando a glória insuperável do ministério do Evangelho da Graça de Deus em relação ao da antiga aliança. Então, meus irmãos, vejamos aqui alguns pontos, né, a serem tratados, né, importantes para que possamos compreender um pouco mais dessa palavra. Primeira verdade está aí, né, dos versos de 1 a 3, o ministério da antiga aliança foi escrito em tábuas de pedra, mas o da nova aliança é escrito nos corações dos homens. Diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tábuas de pedra, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Então Paulo vem dizendo, né, que o ministério da antiga aliança foi escrito, né, os irmãos vão lembrar, né, que Moisés trouxe lá, né, nas 2 tábuas lá, os 10 mandamentos, foi escrito em tábua de pedra. E ele diz que o ministério da nova aliança, né, no sangue de Jesus, foi escrita nos nossos corações, nos corações dos homens. Há um contraste muito grande da antiga para a nova aliança. Na antiga, o homem achava que toda a força era dele, o fazer e o realizar era dele, né? Provinha dele. Na nova aliança, tudo provém de Deus. Por isso, os esforços dos judeus em se mostrar que cumpria a lei e guardava os mandamentos. Ele se gabava de seus feitos e suas posições, principalmente os chamados doutores da lei. Eles acusavam Paulo de não ter carta de recomendações, que ele não possuía nenhuma credencial e que não tinha sido recomendado por nenhuma igreja e por nenhuma pessoa importante da igreja de Jerusalém. Estes homens eram os judaizantes, que Paulo fala deles em Gálatas e também em Filipenses 3 versos 2, o qual ele chama de cães. Estes homens mediam seu valor por aquilo que os outros diziam sobre eles, e não por aquilo que Deus falava sobre eles. Paulo diz então que a vida dos cristãos transformados eram como carta de Cristo, testemunhos vivos do seu ministério e apostolado. Então Paulo fala, olha, as minhas credenciais são vocês, cartas vivas, vocês são as minhas testemunhas, testemunho do meu ministério. O ministério de Paulo não era escrito em tábuas de pedra, mas nos corações dos homens. Paulo não precisava de credencial de líderes de igreja. A sua vida e ministério eram credenciais necessárias. Quando Deus deu a lei, ele as escreveu em tábuas de pedra, que foi colocada na Arca da Aliança. Mesmo que ela fosse lida pelos israelitas, isso não transformaria suas vidas. A lei é algo exterior. O homem precisa de poder interior para que haja transformação em suas vidas. O legalista pode até nos dizer, nos admoestar dizendo, faça isso ou aquilo, mas eles não são capazes de nos dar poder para obedecermos. O ministério da graça, meus irmãos, transforma o coração. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus e a escreve em nossos corações. Quando lemos em 1 Coríntios 6, 9 a 11, vemos que os coríntios eram pecadores perversos quando Paulo os encontrou, mas foram transformados completamente pelo Evangelho da graça de Deus, ministrado por Paulo. A experiência deles da graça de Deus significava muito mais para eles do que as cartas de recomendações que os falsos mestres portavam. Eles estavam gravados em amor no coração de Paulo e o Espírito de Deus escrevera a verdade em seus corações, os transformando em cartas vivas de Cristo.
Então o texto vem dizendo, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesta como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos nossos corações. Às vezes nós buscamos, meus irmãos, o reconhecimento dos homens, a prova de um ministério bem-sucedido, não são estatística os que os outros falam de você. O ministério de um legalista fica muito mais fácil de se vangloriar, pois o seu ministério pode se medir por parâmetros exterior. O cristão que ministra com paciência pelo Espírito de Deus, ele deixa os seus resultados nas mãos do Senhor. Então Paulo vem dizendo aqui, né, que a primeira coisa, né, o ministério da antiga aliança foi escrito em tábuas de pedra, dada ali para Moisés no Monte Sinai. Mas na nova aliança foi escrita em nossos corações. Foi o Espírito que escreveu. O próprio Deus escreveu no meu e no seu coração. Nos versos de 4 a 6, Paulo diz que o ministério da antiga aliança é morte e o ministério da nova aliança é vida. Notem comigo nos versos 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Todo o cerimonial da antiga aliança apontava para a morte. Animais eram sacrificados para perdão dos pecados. Mas isso era algo que precisava ser feito o tempo todo. O sacrifício feito no templo era insuficiente, mas o sacrifício de Cristo que selou a nova aliança é suficiente. O sacrifício da lei era morte, o da graça, vida abundante. Paulo diz que essa confiança não é por causa de Cristo, não porque nós somos capazes de ministrar, mas Cristo nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito que vivifica. A suficiência do ministério da graça está em Cristo Jesus. Mas para os que foram chamados, tanto judeu como gregos, isto é, o poder de Deus e sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1, 24. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, 1 Timóteo 2, 5. Paulo demora, meus irmãos, 14 anos para compreender que nada dependia dele, mas sim de Deus. Segundo Hernandes Dias Lopes, Paulo contraria essa enxurrada de conceitos humanistas e diz que a força não vem de dentro, vem de cima. Não vem do homem, vem de Deus. A questão não é autoajuda, mas a ajuda do alto. Na velha aliança, o homem tentava fazer o seu melhor para agradar a Deus, mas na nova aliança é Deus fazendo tudo por nós. Na velha aliança, tudo vem de mim, nada de Deus. Na nova aliança, tudo vem de Deus, nada de mim. Como Paulo descobriu o segredo da nova aliança? Isso não se deu imediatamente, logo após a sua conversão. Paulo vê as mesmas atitudes que ele tinha quando se converteu nos judaizantes. E agora, com a sua teologia a partir de Cristo, ele compreende isso de fato. E o seu ministério é baseado na nova aliança em Cristo Jesus. Os legalistas, meus irmãos, em seu discurso, eles diziam que qualquer um era capaz de obedecer à lei e ser espiritual. E as pessoas alimentavam seus egos com essa falácia, né, com essa palavra dos legalistas. Quando enfatizamos a graça de Deus, precisamos dizer às pessoas que são pecadoras e que não podem se salvar. Né? A grande questão, né, do ser humano é compreender que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. Que nós, das nossas forças, por mais intelectuais e fortes de condições que nós possamos ter, não damos conta de fazê-lo. Nós precisamos do Salvador. É esse reconhecimento. Olha, pequei e eu preciso sim de um Salvador. Então, na antiga aliança, pregava algo totalmente contrário. Na nova, não. Eu necessito
ir até a cruz do Calvário e reconhecer que sou pecador e eu necessito de Jesus para me salvar. Qual era o testemunho de Paulo? Mas pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15:10. Quando enfatizamos a graça de Deus, precisamos dizer para as pessoas que são pecadoras. Baseado na graça, olha, nós somos pecadores. Graça quer dizer favor imerecido. Então eu não mereço, né? Mas o Senhor nos dá, sendo nós ainda pecadores. Ninguém, por mais capaz ele seja, não tem a capacidade de ministrar o coração dos outros. Só Deus pode. O verso 6, Paulo diz, a letra, ele está fazendo referência à lei da antiga aliança, enquanto o Espírito refere-se à mensagem da graça da nova aliança. Ele não está falando da letra e do Espírito de forma literal e espiritual, não. Ele quer dizer que a lei da antiga aliança não é capaz de dar vida, é um ministério de morte. Gálatas 3:21. E muitos usam, fala que não precisa estudar, porque a letra mata. Não está compreendendo verdadeiramente o que Paulo está querendo dizer. Não é nesse sentido. Precisamos nos instruir, sim. Precisamos nos capacitar, sim. Agora, contar com a graça, contar com o Espírito Santo de Deus para nos iluminar, para que possamos, debaixo, com todo temor, falar dessa palavra que é o próprio Deus. O Evangelho, meus irmãos, dá vida aos que creem por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. O Warren Wiersbe diz que Paulo não está sugerindo que a lei foi um erro ou que o seu ministério não era importante. Pelo contrário, Paulo sabia que o pecador precisa ser condenado pela lei e conscientizado de seu total desamparo antes de ser salvo pela graça de Deus. João Batista pregou uma mensagem de julgamento, preparando o caminho para Jesus e para a sua mensagem de graça salvadora. Então a lei, você chega diante da lei, nós chegamos diante da lei, nós não damos conta de cumprir, e a lei nos aponta para Cristo Jesus, nos leva para a cruz do Calvário. E aí nós vamos lá, Jesus Cristo nos transforma, nos justifica e nos devolve para a lei. A lei serve para nós como um tutor, como um aio, para nos conduzir a Cristo. Mas a salvação só vem através da cruz do Calvário. O ministério legalista traz morte. Quem baseia suas pregações em regras e regulamentos mantém a igreja sobre uma nuvem escura de culpa que acaba com a alegria e poder e também com a eficácia de seu testemunho para Cristo. Cristãos que se medem, competem, comparam-se, logo descobrem que se tornaram dependentes da carne e não do Espírito. É preciso que leiamos Gálatas 5:16-26 para compreendermos melhor essas questões. Nem os 10 mandamentos têm poder de transformar a vida de uma pessoa. Somente a graça de Deus, ministrada pelo Espírito de Deus, pode transformar pecadores em cartas vivas que glorificam a Jesus Cristo. Paulo vem falando nos versos 7-11 que a glória da antiga aliança ela é momentânea, passageira, e a glória da nova aliança ela é permanente e é crescente. Notem comigo o verso 7. Ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Deus por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, e muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais tem o que é permanente. Então Paulo vem dizendo que a glória da antiga aliança ela era passageira, momentânea. E a glória da nova aliança, feita no sangue de Cristo, ela é permanente. Paulo cita o evento que ocorre com Moisés, escrito em Êxodo 34:29-35. Quando Moisés desce do monte Sinai com as tábuas do testemunho, o seu rosto resplandecia, pois falara com Deus, com o Deus vivo. Quando o povo olhava para ele, ele via o fulgor da glória de Deus em seu rosto. Eles ficaram com medo,
Moisés os chama e lhes conta tudo o que Deus ordenou e tudo que tinha falado no Monte Sinai. Mas aquela glória era momentânea. Então Moisés, quando falava com o povo, cobria o rosto, para que eles não vissem a glória se esvaindo do seu rosto. Quando ele falava com Deus, ele tirava, mas quando falava com o povo, ele cobria o seu rosto. Paulo não nega a glória da lei da antiga aliança, pois certamente houve glória na transmissão da lei e na observância dos cultos do tabernáculo e no templo. O que ele diz, porém, é que a glória da nova aliança da graça é extremamente superior e dá motivos para essa afirmativa. Nos versos 7 e 8, ele diz que a glória da nova aliança representa vida espiritual, não morte. Quando Moisés desceu do monte, depois de conversar com Deus, o seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Essa foi a parte da glória revelada na transmissão da lei e o povo ficou impressionado. Então, se houve glória na transmissão da lei que trazia morte, quanto mais deve haver em um ministério que traz vida. Versos 9 a 10, Paulo diz que a glória da nova aliança representa justificação e não condenação. O propósito da lei não era salvação, pois obedecê-la não pode dar salvação a ninguém. O Warren Wiersbe diz que a lei produz condenação, nos servindo de espelho que revela a verdadeira aparência de nosso rosto sujo. No entanto, não podemos usar o espelho para lavar o rosto. Então, a antiga aliança, né, era como espelho. Você via o seu pecado. Você via que você era pecador e não tinha condição de fazê-lo. O escrito de dívida não tinha como pagar. E esse espelho não tinha poder de nos limpar. E a Bíblia nos fala que na nova aliança, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O ministério da nova aliança produz justificação e transforma vidas para a glória de Deus. A nossa maior necessidade é ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2:21. No verso 10, Paulo afirma que a lei perdeu sua glória diante da glória insuperável do ministério da graça de Deus. A lei produz culpa e condenação, pois é como escrito de dívida. Colossenses 2,14 é um tutor, né? É como um aio para nos levar até Cristo e a nos disciplinar. Gálatas 4, de 1 a 5, e um jugo pesado demais de suportar. Gálatas 5:1 e Atos 15:10. No verso 11, meus irmãos, Paulo diz que a glória da nova aliança ela é permanente e não temporária. Paulo escreveu em um período histórico de sobreposição das eras. Quando a nova aliança fora introduzida, os cultos no templo continuavam a ser realizados e Israel ainda estava debaixo da lei. No ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos pelos romanos, sendo aí o marco do fim do sistema religioso judaico. Muitas vezes hoje vemos elementos dos cultos judaicos em igrejas cristãs. Isso não faz nenhum sentido para nós hoje. Quarta verdade, Paulo vem dizendo aí que na antiga aliança tinha um véu. Na nova aliança, este véu foi rasgado. Notem comigo versos 12, ele diz: tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia, mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então Paulo fala que na antiga aliança existia um véu. Na nova aliança esse véu foi rasgado de cima embaixo, dando-nos livre acesso. No momento em que Jesus dá o último suspiro na cruz do Calvário,
a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou, mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Marcos 15, 37. Quando fazemos parte de um ministério de glória crescente, podemos ser ousados em nossas declarações. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 a 20. Moisés, quando desce do monte, onde havia estado em comunhão íntima com Deus, o seu rosto brilhava com um reflexo da glória divina. O povo, enquanto falava com Moisés, via essa glória e se impressionava com ela. Mas Moisés sabia que era uma glória passageira, e quando ele terminava de instruí-los, ele cobriu o rosto. Isso evitou que o povo vissem a glória se esvanecer. Nos versos 12 a 13, Paulo relembra que isso foi um fato histórico, e agora ele aplica a nação que rejeitou o seu Messias. Em Romanos 9, de 1 a 3, Paulo revela o grande amor que ele tinha pelo seu povo, a ponto de ser considerado maldito por amor do seu povo. Como missionário, Paulo viu muitos gentios crendo em Jesus, mas os judeus, seu próprio povo, rejeitou a sua verdade e perseguiu tanto Paulo como a igreja. O motivo, meus irmãos, segundo Paulo, dessa rejeição era a presença de um véu espiritual sobre a mente e o coração dos judeus. Seus olhos espirituais estavam cegos. Quando eles liam as escrituras do Antigo Testamento, eles não conseguiam enxergar a verdade sobre o Messias. Os irmãos vão lembrar, né, que o Messias que eles estavam guardando nada se parecia com Jesus. Nada se parecia com Jesus, né? Eles queriam um Messias político, né, que viesse com poderio bélico, né, para guerrear, como se fosse um novo Davi. Não compreenderam a palavra de Deus. Aí chega Jesus, né, comendo com pecadores, né, vivenciando entre aqueles que era deixado à margem da sociedade. Eles começaram a criticar. Então liam as escrituras, mas não compreendiam, porque estava com um véu tampando, e eles não compreendiam de fato o evangelho e que estava sendo revelado ali aos seus corações. Quando eles liam as escrituras do Antigo Testamento, não conseguiam enxergar. Apesar de sistematicamente as escrituras serem lidas nas sinagogas, mas sem compreensão da mensagem espiritual que Deus havia dado. Liam todo dia, mas sem compreender de fato a palavra de Deus. Ainda havia esperança, Paulo diz no verso 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, crendo em Cristo Jesus, o véu lhe é retirado. Como nação, Israel de hoje é espiritualmente cego, mas isso não significa que judeus como indivíduos não possam serem salvos. Paulo trouxe uma aplicação do véu na história da nação. Agora, no verso 18, ele traz ao indivíduo, a eles próprios e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Podemos, meus irmãos, compartilhar da imagem de Cristo e ser transformados de glória em glória pelo ministério do Espírito de Deus. Meus irmãos, e para concluirmos essa palavra ao meu e ao seu coração, o ministério da antiga aliança redunda em escravidão, enquanto o ministério da nova aliança redunda em liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. João 8,36. Deus não deseja que nós, seus filhos, sejamos obedientes somente por causa de um código exterior à lei, mas sim em função do nosso caráter interior. É aquela velha palavra, aquele velho, problema, Se a pessoa está passando por um sinal, não tem ninguém para cobrar dele, não tem câmera de avanço de sinal, não tem um guarda, um policial, ele avança. Então ele depende de um sinal, de algo exterior. E a Bíblia vai estar nos falando que nós precisamos, daquilo que está
gravado em nossos corações, uma conduta, né? A vocação ao qual nós fomos chamados. Então eu não vou passar porque eu sou de Jesus. A minha conduta é diferente. Eu não vou fazer, porque eu estou numa cidade diferente, num estado diferente, eu vou aprontar, como dizia minha avó, né, pintar e bordar, porque eu estou no lugar que ninguém está vendo. Então precisa de algo exterior para refrear os seus desejos, os seus impulsos. Não. Essa comparação que estou tentando fazer para os irmãos, o que precisa direcionar as nossas vidas, aquilo que já está escrito aqui pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Não aquilo exteriormente, que muitas vezes não vai estar em todo o tempo em nossa frente, nós vamos esquecê-lo. Não é dessa maneira. Então, de novo, Deus não deseja que nós, seus filhos, sejamos obedientes somente por causa de um código exterior. Só por aqui nós estamos vendo. Olha, né, o Deus do Antigo Testamento é muito colocado como um Deus carrasco. Olha, não faz isso não, porque Deus vai fazer algo. Não, não é assim. O Deus da nova aliança, ele já colocou em nossos corações, está escrito a conduta com a qual nós devemos nos proceder. Não precisamos de nada externo para nos dizer faça isso ou aquilo outro. Está entranhado em nós, o próprio Cristo. Por isso Paulo está falando que nós vamos sendo transformados de glória em glória. O próprio Cristo que vai nos transformando. A lei jamais conseguirá nos transformar. Mas Cristo sim, habitando na minha e na sua vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós não dependemos de um aio, de um tutor para nos guiar, não. Já está escrito em nós, no nosso coração. Não vivemos debaixo da lei, mas isso não significa que não tem lei alguma. Paulo fala que a lei é santa, justa e boa. A lei nos aponta que nós somos pecadores, nos leva lá para a cruz. E a cruz nos devolve, nos justifica e nos devolve a ela. Agora nós podemos cumprir por causa de Cristo Jesus. Então ela é um tutor a nos levar para a cruz de Cristo. Nós reconhecemos que somos pecadores e ela nos leva. Olha, necessito de um Salvador. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A palavra de Deus foi escrita pelo Espírito de Deus em nossos corações e nós o obedecemos por causa da aliança feita em Cristo na cruz do Calvário. Não por algo que está escrito muitas das vezes para que nós possamos ver. Meus irmãos, na antiga aliança, somente Moisés teve comunhão com Deus ao subir o monte. Na nova aliança, todos nós cristãos temos o privilégio de desfrutar da comunhão com o Senhor por meio de Cristo. Podemos entrar no Santo dos Santos sem intermediários, Hebreus 10, 19 a 20. Na antiga aliança, só apenas Moisés subiu ali no Monte Sinai e teve aquela experiência maravilhosa de ver o nosso Deus. Mas hoje, eu e você, nós temos essa comunhão íntima com Ele, o próprio Deus habitando em nós. O próprio Deus habitando em nós. A lei serve como um tutor para nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhantes a Ele. Que Deus, meus irmãos, aumente a nossa fé nele. A lei nos leva para a cruz de Cristo. Ela não tem poder de transformar a minha e a sua vida. Somente Cristo pode nos tornar semelhantes a Ele. E a Bíblia fala que até que nós alcancemos, né, a plenitude. E quem é a plenitude? Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e essa palavra no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graça nós te damos pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome, Deus. Obrigado por esse privilégio. Obrigado, ó Pai, pela nova aliança feita na cruz do Calvário, dando-nos, ó Pai, oportunidade de vida e vida em abundância, dando-nos, ó Pai, a condição de nos chegar até o Senhor através do sangue de Jesus. Te adoramos nesta noite, te pedimos. Obrigado, Deus, por cada um dos meus irmãos. Obrigado pela Igreja Batista de São Geraldo neste lugar.
Senhor possa estar, ó Pai, nos envolvendo, ó Pai, com graça, com poder, para que possamos, ó Pai, pregar o Evangelho, ó Pai, segundo, ó Pai, a orientação do Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, pelo cuidado, obrigado por esse privilégio de estudar a Tua Palavra. Ó Pai, obrigado, ó Pai, por essa comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Te adoramos, te louvamos e te pedimos, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. No nome santo de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Que palavra maravilhosa ao meu e ao seu coração. A antiga aliança, ela não tem poder de salvar ninguém. Ela nos aponta, ela nos mostra, né? Ela revela os nossos pecados, que somos pecadores. Ela descortina tudo isso, vai trazendo à tona e nos leva até Cristo Jesus. Algo assim tremendo e maravilhoso, né? Que humanamente falando nós não conseguimos compreender. Só com o Espírito Santo de Deus nos iluminando para que nós podemos cada dia mais compreender mais dessa palavra que é maravilhosa, que é o próprio Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada, debaixo da graça, guardados e protegidos no nome santo de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém?